Estamos no ar, boa noite para você que está acompanhando aí a nossa página no Facebook, Prorrogação, né? Você que já está acostumado aí nas nossas lives de entrevistados, né? Começamos aí essa semana, entrevistamos no YouTube o Ricardo Martins e o Fred Júnior, e agora estamos aqui no Facebook para mais uma entrevista, mais uma personalidade aí, mais um jornalista esportivo, aí para a gente falar bastante de futebol, da carreira dele, ele que realmente é parte importante das nossas carreiras, eu diria, né? Da minha, do Madureira, que também está aqui, do Vitor Duarte, que nos ensinou bastante, a gente teve essa oportunidade de agradecer pessoalmente, e sempre que a gente encontra, a gente agradece, e agradece também por ter aceitado o convite de participar com a gente mais uma vez, para falar um pouquinho de sua carreira e também do futebol em geral, de todos os assuntos que envolvem o nosso futebol, né? Boa noite, Bruno, obrigado por ter aceitado o convite, hein? Valeu, boa noite, João, Vitor, Madureira. Muito bom estar com vocês aqui. Pô, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Legal falar aqui, falar um pouquinho de futebol, enfim, o que vocês quiserem. Estamos aí à disposição. É isso aí. Você que está acompanhando a live, você que já vem chegando, pode comentar aí, mandar sua pergunta para o Bruno, o seu comentário, participar com a gente aí, que vai ser, a gente vai falar também, vai aparecer na tela aí o seu comentário, para a gente estar tratando aí dos assuntos importantes aí do futebol, da carreira do Bruno, do jornalismo esportivo em si, enfim, muitos assuntos legais, com certeza vamos tratar aqui. Comigo sempre aqui, meu parceiro de todas as lives aí, meu parceiro de Rádio Prorrogação, desde o início, também está aqui hoje, um dia especial, mais uma live especial, hein, Vitor Duarte? Boa noite para você. Grande noite a você, João, boa noite também ao Madureira, que com um tempo aí afastado, mas bom demais que ele está de volta, e também ao Bruno, agradecer pela parceria de sempre, e como a gente tem feito há já algum tempo, e você me dá essa liberdade, eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta ao Bruno, daqui a pouco você conta um pouco mais também a nossa história. Como é que ele viu a nossa evolução? Né? Já são 3 anos que a gente formou aqui a equipe, e como você falou muito bem, através do curso, né, a gente conseguiu ir desenvolvendo, e o Bruno era que nos ajudou nesse processo. Toda semana tinha lá uma análise falando. Quando lá começou o primeiro jogo, a primeira análise que você fez para chegar hoje, ver que a gente conseguiu realizar todos esses sonhos, e toda essa trajetória até o dia de hoje. Como é que você vê essa nossa evolução, Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Vitor. É muito legal, porque eu acho que vocês todos têm uma coisa que é fundamental para entrar na carreira, para começar a trabalhar como jornalista esportivo, que é gostar de futebol, gostar do que vai fazer e se informar. Acho que para qualquer função que você faça, apresentador, narrador, comentarista, repórter, qualquer função no jornalismo, e não só no esporte, mas no geral, você tem que ter informação. Eu acho que com informação você consegue fazer qualquer coisa. Você vai para o ar e vai tocar qualquer programa, se você estiver bem informado. Aí o estilo, cada um forma o seu, cada um trabalha de um jeito, cada um tem a sua característica. Aí é pessoal de cada profissional. Mas ter informação é básico. E todos vocês gostam de futebol, se interessam, se informam, sabem o que está acontecendo. Então já era um ótimo começo, já era muito bom. E aí a questão de falar no ar, de fazer transmissão, de fazer programa, é uma questão de prática, de acerto, de ajuste. Tem muito do emocional, né? Quanto mais você faz, mais tranquilo você fica. Se você estiver tranquilo, você vai fazer um bom programa. Tem muito da autoanálise também, acho que é importante você mesmo se ouvir, você mesmo saber, pô, isso aqui eu posso fazer melhor, isso aqui dá para fazer de outro jeito. Pô, eu tive uma ideia boa para fazer um negócio diferente, mas o básico você já tinha, que era gostar da profissão, gostar de futebol, né? A maioria de vocês que trabalha com futebol, ou mais tempo com futebol, e tem informação, e está sempre bem informado. Se você tiver informação, você não fica perdido no ar. Você não fica totalmente fora. Você consegue se virar, consegue tocar um programa, mesmo que tenha algum problema técnico, alguma dificuldade, com informação você consegue fazer um programa. Muito bom. É isso aí, você que está acompanhando aí, já participe aí da nossa live, mande seu comentário, sua pergunta para o Bruno Prado, ele está à nossa disposição.
Quem também conhece o Bruno aí, porque tá com a gente desde o início aí, aliás, estava com saudade, Madureira estava meio sumido aí, se preocupando com outros projetos aí, mas está de volta com a gente, ele que faz parte da nossa equipe também lá, desde o início, desde os cursos Prado, lá com a nossa equipe na Celtic Sports, e hoje um dia especial também para o Madureira reencontrar o Bruno. Fica à vontade, Madureira, pergunte, faça o comentário, estamos aí com o Bruno Prado, ele está à nossa disposição. Boa noite, Madureira. Boa noite, João. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bruno. Um dos melhores jornalistas que eu conheço esportivo. Acho que pela coerência e pela dinâmica que você proporciona aí, tanto na Jovem Pan, pelos comentários bem analisados. A minha pergunta, Bruno, para você é que em 2017, se não me engano, você esteve na Federação Francesa ou Alemã, francesa, e depois você foi na Espanha também, na Federação Espanhola, ver o projeto deles em relação à seleção, sobre a liga das duas, tanto da França como da Espanha. A minha pergunta o que você viu em relação à inovação, na parte científica e na parte de tecnologia deles, e o que o Brasil pode melhorar em relação a isso, porque são duas seleções onde você viajou, foram campeões, uma em 2010 e outra agora em 2018, e nós, em relação a essa inovação, o que o Brasil precisa se adaptar para não ficar tão atrás em Copas do Mundo ou nos torneios nacionais dos respectivos países? Bom, eu estive na Espanha em 2017 e na França em 2019, no ano passado. Assim, uma coisa que é básico, né, que deveria acontecer por aqui, é que a federação, né, que no nosso caso é a CBF, e lá tem a Federação Francesa e a Federação Espanhola, e assim como a nossa aqui, são instituições políticas, né, tanto que a da Espanha, eu fui lá em 17, hoje já é outra direção, né, hoje já é o Luís Rubiales que está na presidência, na época que eu fui lá ainda era o Vilar, que ficou muitos anos no comando. Então, as federações são instituições políticas, e essas instituições políticas, elas cuidam da seleção e cuidam da formação de atletas, né? Acho que é aí que a CBF devia trabalhar mais aqui, com divisões inferiores, com clubes pequenos, na captação de atletas, na formação de atletas, fiscalizar isso, trabalhar diretamente fiscalizando mesmo a categoria de base dos clubes, como trabalham. Na França, eu gostei muito mais do que na Espanha, o que faz a Federação Francesa, principalmente nessa parte de captação e formação de jogadores. A Federação Francesa, ela toma conta, inclusive, de competições amadoras de futebol. Não é só o cara que quer ser jogador, eles não estão preocupados só com o cara que quer ser um jogador e que pode ser um grande jogador. Eles querem que o futebol seja praticado no país, como uma diversão, como lazer, e também daí ele pode tirar alguma coisa para o profissional. A própria Federação Francesa tem um projeto de formação, independente dos clubes, eles têm uma seleção que eles utilizam, um projeto de seleção em cada região do país, em que eles trabalham na Federação Francesa. O próprio Mbappé ficou 1 ano e pouquinho na federação, fora de qualquer clube. Então, eu gostei muito de como a França se preocupa com a base do futebol, né? A base da pirâmide, não com o topo. O topo, primeira divisão de um campeonato nacional, na França, na Espanha ou aqui no Brasil, ele já tem um outro nível, né? Já são profissionais, a maioria dos clubes já tem mais recursos, os jogadores ganham bem, já são jogadores formados e clubes que têm condição de ter vida própria, né? Se não tem é porque é mal gerido, mas é outra questão. E a federação não cuida disso. Quem cuida disso na Europa, em geral, e nesses 2 países que eu fui, é a Liga. A Liga nada mais na Espanha, na França, imagino que nos outros países de bom nível de futebol lá na Europa, é uma empresa, não é uma instituição política. Claro que em qualquer lugar você tem a política, mas a Liga funciona como uma empresa que tem um produto e vende esse produto para a televisão, para os outros países, está preocupada com a divulgação do campeonato. A Liga Espanhola mesmo, eu estive numa palestra com eles lá em 17, que era bem interessante, eles preocupados em como divulgar o Campeonato Espanhol no mundo. Eles
Eles eles fizeram um estudo e concluíram que o campeonato inglês, a Premier League, no mundo, tem um faturamento muito maior que a Liga Espanhola. E eles achavam que isso não era condizente com o desempenho em campo, até porque naquele momento os times espanhóis estavam até fazendo campanhas melhores na Champions League que os ingleses. Eles falaram, a gente tem um produto bom, não é um produto muito pior que o deles, e eles faturam muito mais. O que a gente pode fazer para faturar? E eles chegaram à conclusão que era na Ásia a diferença. Então eles começaram a fazer mini-sedes da Liga Espanhola na Ásia. Então, esse tipo de coisa, essa é a diferença. Aqui a instituição política cuida de tudo. E acaba, na verdade, não cuidando do que ela tem que cuidar, que é de times pequenos, de divisão de base, de ajudar esses times a se manterem vivos, a formar jogadores. Ela quer cuidar do grandão que não precisa. E o grandão é mal vendido porque não são profissionais do entretenimento, do futebol que estão vendendo, são políticos. Então, acho que essa diferença é bem grande. Acho que aqui a gente podia fazer isso melhor, mas eu me preocupo mais com os campeonatos nacionais e com a formação de atletas do que com a seleção. A seleção brasileira é forte. Ela pode ganhar uma Copa do Mundo daqui a pouco. Acho que ela não está tão distante disso. Os jogadores que jogam na seleção brasileira são companheiros dos caras que jogam na seleção francesa, na alemã, na espanhola. Eles jogam nos mesmos clubes, são companheiros de equipe. São jogadores mais ou menos do mesmo nível que esses aí. Então, acho que a preocupação maior é com o nosso campeonato, que eu acho que ele é muito mal vendido, e com a formação de atletas, que acho que a gente desperdiça muita gente no meio do caminho. Verdade, Bruno. O pessoal já vai aparecendo aí, já vai comentando, ó. Tá mandando um abraço para você, e o grande Jorge Ferreira aí mandando um abraço para você, vai aparecer até na tela aí. Mas é isso, né? Até em cima do que você falou, e já que você tocou no assunto seleção brasileira, que você acha que pode conquistar a Copa do Mundo em breve, é uma coisa que você sempre toca muito bate muito nessa tecla, né, Bruno? A gente vê você comentando na Jovem Pan, enfim, nas suas redes sociais, esse imediatismo e resultadismo que acontece aqui no Brasil, né? Por parte de torcedores, da própria imprensa mesmo. E realmente, né? Acho que a gente analisa pouco ainda, né? A maioria, tem claro que há exceções. Eu costumo sempre citar e conversar com meus amigos aqui, sobre a última Copa mesmo, esse jogo do Brasil contra a Bélgica. O Brasil, se a gente for analisar o jogo, não jogou mal, né? Não jogou para ser eliminado, não jogou para sofrer tantas críticas assim, mas acaba que o resultado acaba sendo bem mais importante do que o jogo jogado aqui no Brasil ainda, né, Bruno? Sim, a análise é quase toda, inclusive de nós jornalistas, né? Não estou falando, quando eu falo isso, eu nem falo tanto do torcedor. O torcedor não tem essa responsabilidade, né? Eles não trabalham com isso, é um lazer para eles, é um entretenimento. Para quem trabalha com isso, você deve analisar de uma maneira mais profissional, mais clara, com mais embasamento, e não só nessa, se ganhou foi tudo bem, se perdeu foi tudo mal. Que não é bem assim. Quando ganha tem defeito e quando perde tem qualidade também. É uma mistura, né? Tem coisas boas e coisas ruins na vitória e na derrota. E na última Copa, não acho que teve nada tão grave contra a seleção brasileira. Claro que você sempre pode jogar mais, você sempre vai encontrar algum defeito, alguma coisa que você acha que podia ter sido diferente. Mas o Brasil jogou num nível parecido com as outras. O Brasil podia ter vencido a Bélgica e, numa eventual semifinal com a França, podia encarar também. Mas tem uma questão que aqui a gente ainda tem muito enraizado, que o Brasil é melhor que os outros e se não ganhou é porque aconteceu algo de errado. Não, mas às vezes você não ganha porque o seu adversário é melhor que você, ou é do seu nível, e aí o jogo acaba determinando uma vitória para um lado ou para o outro, mas são times mais ou menos no mesmo nível. Acho que Brasil e Bélgica era isso, acho que eram dois times bem equilibrados e que um detalhe do jogo podia favorecer um lado ou outro, né? A Bélgica foi melhor no primeiro tempo, o Brasil foi melhor no segundo. Não teria sido nenhuma surpresa se o Brasil vencesse, como para mim não foi surpresa a Bélgica vencer. Também às vezes olham muito para a tradição, a Bélgica nunca ganhou Copa, mas não interessa isso. Naquele dia, aquele time da Bélgica que jogou contra aquele time do Brasil, podia ganhar do Brasil. Aquele time da Bélgica não era pior que o time do Brasil que entrou em campo. Bom, o time que você tem o Courtois no gol, você tem Hazard, você tem De Bruyne, você tem Lukaku. Pô, como é que esse time não pode ganhar de um time do Brasil? A Bélgica podia ter vencido a França também, que derrotou na semifinal. Então acho que tem muito dessa coisa, né, do Brasil não admitir que o outro possa ser melhor ou igual a ele, que pode ganhar na bola,
e de ficar só muito no resultado e não analisar outros fatores. Sem dúvida alguma. Você continua acompanhando aí na nossa página no Facebook, pode mandar seu comentário, a sua pergunta. Estamos com o Bruno Prado. E lembrando que essa live também vai aparecer no YouTube. Quando terminar, a gente vai compartilhar também o link no YouTube. Você pode acompanhar tanto pelo YouTube, Rádio Prorrogação, como também aqui na página do Facebook. Vitor Duarte, pode comentar a sua pergunta aí. Entrando mais ainda, né, nesse ponto de seleção brasileira, aproveitando o gancho, tanto o Bruno quanto o Flávio são, não vou dizer defensores, mas quem mais bate na tecla de que o Neymar, ele não é o monstro que todo mundo fala, mas também não é o extraterrestre. O Flávio até fala, mas o Bruno ainda vai nessa linha. Eu queria que você falasse um pouco, né, para a galera que está nos acompanhando aqui, sobre o que você acha do Neymar, a questão dele, né, ter sempre saído pela porta dos fundos das equipes, a questão dele ser sempre muito pressionado pelo povo no Brasil. É em cima disso que você está falando, que aqui, se você não vence, se você não ganha uma Copa do Mundo, se você é o principal jogador e não é sempre o protagonista, você é cobrado como se não valesse nada? Acho que cai muito nele, aqui no Brasil principalmente, uma cobrança quando a seleção não ganha, né? Nas últimas 2 Copas, que foi quando ele disputou. E também digo que se o Brasil ganhar a Copa de 22, e pode ganhar, acho que como em todas as outras ele vai entrar como uma das seleções que podem ganhar. Se ganhar, mesmo que ele não faça uma grande Copa, se o Neymar fizer uma Copa ok, boa, uma boa Copa e for campeão, vai mudar totalmente. Os comentários em relação a ele mudarão radicalmente, assim, que você vai até ficar meio... Pô, mas esse cara falava uma coisa completamente diferente até um mês atrás. Então, se o Brasil ganhar a Copa, ainda mais se for uma final 1-0, um gol do Neymar, nem que seja um gol que ele recebe a bola em cima da linha e só empurra para dentro. Vai ter... a mudança será radical, né? Serão elogios até exagerados a ele, né? Como as críticas são exageradas quando perde. O Neymar é um jogador fantástico, é um jogador que ele tem todos os recursos, é um cara que dá assistência, que tem o drible, que tem velocidade, que finaliza muito bem, finaliza de esquerda, finaliza de direita, bate falta, pode jogar como armador, pode jogar até como centroavante, ele já jogou bem, pode jogar na ponta esquerda, onde ele atua melhor até, e é um cara que tem quase 400 gols na carreira dele, e ainda é uma carreira que tem um bom tempo ainda, ele já tem quase 400 gols. Ele é um jogador que já foi campeão de todas as competições possíveis de clubes, já foi campeão da Champions League, como artilheiro da Champions League, já foi campeão espanhol, campeão francês, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Então, é uma carreira, campeão olímpico com a seleção, que nunca ninguém tinha conseguido, e ele fez parte de um time que conseguiu um título que o Brasil não tinha. Na seleção, ele é o 3º maior artilheiro da história da seleção brasileira. Então ele é um jogador fantástico, cara. Isso aí, e qualquer coisa que você tenha de restrição a ele fora de campo, no campo não mudou o desempenho dele. O Neymar não teve má fase em nenhum momento. Ele teve 2 lesões sérias. Ele teve 2 fraturas no Paris Saint-Germain, uma em 18 e uma em 19. Isso, claro que é ruim, atrapalha, mas quando ele esteve em campo, ele sempre foi muito bem. Ele sempre foi um jogador de alto nível. Ele nunca teve uma queda, né? Você fala, nossa, o Neymar caiu muito. Não, ele sempre manteve um nível bem alto. Então, acho que misturam as coisas. As pessoas podem não simpatizar com ele, cada um tem as suas razões. Eu nem acho que ele faça coisas tão erradas como as pessoas dizem. Não vejo nada de tão grave, nada de tão diferente do Neymar em relação à postura de vários outros atletas que já encerraram carreira ou que estão em atividade. Tem o jeito dele, tem o temperamento dele. Até na questão das transferências. Por exemplo, falam muito, ele saiu do Barcelona pela porta dos fundos. Ele pagou a multa. Ele tomou a decisão de trocar de clube. Aí você pode até discutir se foi uma boa troca ou se não foi. Mas o fato é que ele decidiu trocar, tinha uma multa e o clube que estava interessado, que era o Paris Saint-Germain, pagou essa multa. Ou seja, o contrato foi cumprido. Em nenhum momento ele se recusou a treinar no Barcelona. Ele até, eu lembro que quando ele saiu, ele fez a pré-temporada com o Barcelona nos Estados Unidos. Aí ele tinha um compromisso com o Barcelona na China, que era mais comercial, não era nem de jogo, era um compromisso comercial. Ele foi para a China com o Barcelona, cumpriu o compromisso que tinha, e só depois da volta da China que ele anunciou a transferência que já estava acertada. Então, acho que ele não faz... Claro que ele comete erros, como qualquer um,
mas não acho que ele faça nada de tão grave, né? Vai muito de ganhar ou perder. Se ele ganhar, se ele ganhar uma Champions League com o PSG, essa aí que foi interrompida, o time estava muito bem, acho que podia até vencer. Já muda muito o status, né? Aí já fica, o Neymar mudou. Não, ele é o mesmo cara, não mudou nada. Exatamente, o pessoal vai acompanhando e vai comentando aí, ó. O Jonathan Ferreira dos Santos, um abraço a ele. Comenta aí, o Neymar deu ouro inédito para nós contra a Alemanha nos pênaltis, é verdade. Um abraço aí pro Jonathan que tá acompanhando. O Jorge Ferreira também tem uma opinião aí, ó. Ele comenta, Jorge Ferreira dizendo que o Neymar, aí ao lado do Messi, são os melhores atuais. O Neymar é fantástico, joga assim, por isso o castigo. Você acha, mano? Acho que em termos de. É difícil a gente comparar, né? Claro que o Messi é extraordinário, mas você acha que o Neymar já chegou nesse nível, ou dá para chegar nesse nível? Você acha que ele tem a possibilidade de ser o melhor jogador do mundo? Se bem que o prêmio, para mim, pouco importa, né? Assim, claro que não sei se para ele importa tanto, mas na sua opinião, você acha que dá para comparar o Neymar com o Messi, enfim? Ou você acha que ele já chegou próximo ao nível do Messi, ou igual, ou superou? O que você pode dizer sobre esses dois jogadores aí? Assim, eu acho que o Neymar ele pode ter momentos em que ele joga tão bem quanto o Messi, ou em algum momento ele pode jogar um pouco melhor, mas o grande diferencial do Messi, além do talento absurdo dele, é que ele joga assim há muito tempo. Isso é muito raro. Na história toda do futebol, é muito raro você ver um cara que ficou no topo, no pico, jogando o máximo que pode por mais de 10 anos. Isso que é um absurdo. Alguns jogadores podem ter feito uma temporada ou duas no nível dele. O Ronaldinho Gaúcho pode ter feito nas temporadas em que ele arrebentou no Barcelona. Você pode pegar, sei lá, na temporada 2005, 2006, o Ronaldinho jogou no Barcelona num nível muito próximo que o Messi. Sim, pode. Mas o problema é que ele jogou assim 1 ou 2 anos. O Messi joga 10. Você pode falar, o Ronaldo Fenômeno já fez uma temporada no mesmo nível que o Messi faz hoje. Sim, pode ter feito. Mas o cara joga assim há 10 anos, ou mais. Esse é o diferencial. Né? O Neymar ele pode fazer uma temporada tão boa ou até melhor que a do Messi, mas dificilmente ele vai fazer 10 temporadas no mesmo nível. Isso é muito raro, isso é muito difícil de acontecer. Vamos dar um abraço também para Cabo Orsói, parceira aí do Victor Duarte, que está sempre acompanhando. Ela manda um abraço aí. E também o Agamenon Júnior, meu parceiro. Esse é meu parceiro. Tá pedindo para fazer uma pergunta para o Bruno. Já eu vou fazer a pergunta, mas eu quero agora passar a bola pro Madureira também, comentar aí e perguntar alguma coisa pro Bruno. Fica à vontade, Madureira. Eu concordo aí com o Bruno sobre o Neymar. Eu acho que pego muito no pé dele. Eu acho que ele leva também muito pro lado pessoal do Neymar, né? Ao invés de ver o futebol dele, aí misturam muitas coisas. Aí um pouco da mídia ajuda a incentivar isso também, mas para mim dentro de campo ele é um excelente jogador. Tem tudo para esse é ser o melhor do mundo. Eu acho que ele vai chegar próximo ali, mas eu acho que ele tem todas as condições. A minha pergunta para o Bruno novamente voltando para a Europa. O Guardiola em 2008, 2009, ele pegou aquele Barcelona excelente que todo mundo adorou de ver aquele Barcelona jogando como música, né? O Circo de Solé. Logo em seguida, quando ele saiu do Barcelona, ele foi para a Alemanha e fez o Bayern também um nível muito, muito, muito forte e mudou até o jeito da Alemanha praticar um futebol. Ele não ganhou a Liga dos Campeões, mas ganhou vários títulos pelo Bayern de Munique. Logo em seguida, ele foi se aventurar, pegar um novo desafio na carreira dele, que foi o City na Inglaterra, que é um futebol muito forte, que é para mim uma das melhores ligas do mundo. E aí eu vejo aqui o Klopp, ele está no Liverpool, nós temos o Mourinho aí no próprio Tottenham, que tinha o Pochettino, que também era do próprio Tottenham, o próprio, se eu não me engano agora, também tem o Carlos Ancelotti, que é do Everton. Aí minha pergunta primeira, para você, qual seria o melhor treinador no mundo para você? E se essas idas do Guardiola para esses países, e automaticamente alguns deles ganharam a Copa do Mundo, se mudou um pouco a visão dessas seleções, do geral do futebol nesse país, e para você, qual que seria uma seleção
está forte para ganhar uma Copa do Mundo de 2022 no Catar. Eu acho que o Guardiola é um dos maiores técnicos de todos os tempos, né? Ele é um cara, tem alguns treinadores que são influenciadores, que nem são tão vencedores, mas deixaram muitas ideias. O Marcelo Bielsa é um exemplo, é um cara que nem é tão vencedor, mas muitas das ideias dele são utilizadas por outros treinadores e com sucesso. O Ricardo Lavolpe também, argentino, que se aposentou outro dia, também não é tão vencedor, mas tem ideias. Por exemplo, a saída de bola que o próprio Pepe usa é muito em cima do que o Lavolpe usava. Mas o Guardiola ele consegue ser um influenciador e vencedor, o que é bem difícil, né? Por mais conhecimento que você tenha do futebol, seja taticamente um excelente treinador, para você ser vencedor tem vários outros aspectos, né? Tem a gestão do grupo no dia a dia, né? O futebol tem a parte física, a parte técnica, a parte emocional, a parte tática, e ele é um cara que consegue trabalhar bem em todos os aspectos do futebol. Então ele é um cara muito diferenciado, né? Um cara que soube trazer o futebol. Ele teve muitas mudanças, principalmente na parte física, que é natural. Como todo esporte, o atleta evoluiu fisicamente. E teve um momento que essa evolução física deixou o jogo de futebol muito físico, muito de velocidade e de força, e com pouco espaço. E o Pepe, ele conseguiu no Barcelona formar um time extremamente técnico, um time que propunha jogo e que sabia jogar no espaço curto, e que sabia deixar o campo pequeno quando era atacado e o campo grande quando ele atacava. Ele conseguiu trazer uma mudança no jogo que influenciou muita gente. Inclusive, ele foi mudando, né? O Pepe Guardiola não é o mesmo do Barcelona. O Barcelona jogava de uma maneira, o Bayern de outra e o Manchester City de outra. Depende muito das características dos jogadores que ele tem. Claro, sempre propondo o jogo, sempre buscando o ataque, mas ele atacava de uma maneira no Barcelona, uma no Bayern e outra no City. E ele é um cara importantíssimo na história do futebol. Acho que daqui a uns 30, 40, 50 anos, sempre ele será citado como um dos maiores de todos os tempos, como um dos maiores influenciadores do jogo de futebol. E aí, falando de maneira mais pontual, hoje eu acho que o Jürgen Klopp é um técnico que faz um trabalho tão bom quanto o dele. Ele não é um cara que influenciou tanto no jogo quanto o Pepe, mas é um cara que hoje dirige, para mim, o melhor time do mundo, um time que consegue... antes o Liverpool era um time de muita velocidade, de um contra-ataque muito forte, que tinha dificuldade de trabalhar quando tinha a bola, quando tinha que rodar a bola. Hoje o Liverpool faz as duas coisas, e uma intensidade absurda, né? Acho que o que mais a maior característica do time do Klopp é muita intensidade, tanto para atacar quanto para defender. Dificilmente você consegue ter um jogo morno contra o time deles, tem que estar ligado o tempo inteiro. E esses vários técnicos que você citou, que estão na Inglaterra, eles fazem muito bem para o futebol inglês. Não só o Guardiola, mas lá atrás o Arsène Wenger, o Ferguson, e esses que estão aí hoje, eles dão ao futebol inglês uma variação de ideias, de esquemas, mesmo de maneiras de jogar que é excelente. Não só por isso, mas também por isso a Inglaterra é uma seleção forte. E aí também, além dessa influência de caras, dos melhores técnicos do mundo estarem lá, acho que tem também a formação de atletas na Inglaterra, ela é muito boa. Hoje a Inglaterra tem vários jovens jogadores de alto nível. O Sterling ainda é muito jovem. Esse time da Inglaterra que foi semifinalista em 2018, muitos deles estarão em 22, e mais o Sancho, mais o Foden, vários talentos que estão surgindo na Inglaterra já fazem parte da seleção inglesa. E é um time que eu acho que pode ser muito forte. A França também acho que tem essa geração, ainda tem pelo menos mais uma Copa de bom nível. A própria Bélgica, acho que dá para essa geração chegar ainda em 22, talvez no limite, mas ainda dá para chegar. Mas eu acho que a Inglaterra é uma seleção que tem muito a crescer, sim, não só pelo Pepe estar lá, mas por vários outros bons estarem lá e por estar formando jogadores muito bons. Mandar um abração pro Cassiano, grande Cassiano, sempre acompanhando. Também legal a participação do pessoal hoje que acompanha a Rádio Prorrogação, comentando, bem legal, continue participando aí. Cassiano, um grande abraço pro Cassiano Martins. Essa equipe é show, diz ele. E tem pergunta para você, Bruno, aqui, uma pergunta do meu parceiro. Primeiro o Jonathan pergunta onde está o Tata Martino. Está na seleção do México, né? O Tata Martino. Sim.
Está comandando a seleção mexicana, o ex-técnico do Barcelona, o argentino Tata Martino. Respondido aí para o Jonathan. E o Agamenon Júnior, meu parceiro, perguntando para você, Bruno. Hoje nós temos aqui no Brasil em evidência o Jorge Jesus. Anos atrás na Europa, Filipão se destacou. Qual a opinião do Bruno sobre estrangeiros, ou brasileiro fora do Brasil, enfim, estrangeiros que vão para algum país para fazer o trabalho aí em relação a treinadores? Hein? A pergunta do Agamenon Júnior. Um abraço para o parceiro Júnior aí. E aí, Bruno? Um abraço para ele. Eu acho muito bom que profissionais de várias nacionalidades trabalhem em qualquer lugar. Eu sou totalmente a favor da troca de ideias, do intercâmbio. Eu acho ótimo isso, né? O Jorge Jesus, aqui no Brasil, formou um time excelente do Flamengo. Para mim, sem dúvida, o melhor time brasileiro desse século, né? Muita gente falando da década do século, acho que do século XXI, né? O século XXI começa em 2001. Nenhum time brasileiro jogou no nível do Flamengo de 2019. Time fantástico. O Jorge Sampaoli no Santos, agora no Atlético, o Eduardo Cudê no Internacional. Acho que é muito bom ter essa troca. E seria bom se os brasileiros tivessem espaço lá fora, mas ali eu vejo hoje mais culpa dos brasileiros do que dos outros, do brasileiro não ir para fora. Porque os argentinos vão. Tem o Manuel Pellegrini, um chileno, trabalha há anos na Europa. Eu acho que o técnico brasileiro ele se fechou muito. Ele se fechou muito numa bolha aqui dentro do nosso país, que ele não tem muito tempo para trabalhar, então ele tem pouco tempo para desenvolver novas ideias, e quando ele tenta sair um pouquinho do normalzinho ali, do básico, ele acaba sendo muito cobrado quando ele perde 2 ou 3 jogos, então acho que falta tempo para eles serem mais criativos. Acho que até temos profissionais aqui que têm a capacidade de fazer coisas novas, de criar novas maneiras de jogar, mas eles acabam, até para manter os empregos, fazendo o básico do básico. E o básico não atrai o mercado europeu. Eles não vão trazer um técnico do Brasil para fazer o básico lá. E o básico daqui é muito diferente do básico de lá. Então, eu acho que os técnicos brasileiros eles tinham que tentar buscar coisas diferentes, mas falta coragem e falta respaldo, né? Eles ficam com medo de perder emprego, então eles jogam de maneira muito conservadora e acabam não chamando atenção de mercado nenhum, né? Eles ficam aqui dentro. Além disso, eles ganham muito bem aqui, então para eles também tá bom, eles ganham ótimos salários aqui, então não precisam sair daqui. Como trocam muito de técnico, se o cara é demitido de um clube, daqui a pouco ele sabe que ele vai ter emprego, porque os outros clubes também vão demitir. Então acho que eles ficaram muito fechados aqui, nessa bolha aqui, no nosso mercado, sem se preocupar em ver coisas novas, em aprender, em tentar introduzir coisas novas, também pelo conservadorismo, pelo medo de ser demitido a cada 2 ou 3 derrotas. É verdade. O pessoal continua acompanhando aí, comentando. O Jorge, pessoalmente, não gosta do Tata Martino, porque ele desmanchou o Barcelona. Um abraço para o Joselmo Cardoso, acompanhando, grande parceiro também, o Joselmo, acompanhando aí, dando parabéns. Obrigado pela sua participação. E agora você, Vitor Duarte. Mais alguma questão aí para o Bruno Prado? Fica à vontade. Temos muitas. Eu vou aproveitar que estamos falando de treinador para falar de um cara que está defendendo as cores, apesar de eu acho que está um pouco fora de sintonia, né? Porque o São Paulo de azul não é muito normal, mas o Fernando Diniz. O Fernando Diniz também é outro que você sempre defendeu, principalmente pelos ideais, pelas ideias, pelo estilo de jogo que ele prega, e tentar fazer diferente no Brasil. Como é que você está vendo esse momento do Fernando Diniz no São Paulo, né, de afirmação, agora sim ele conseguindo mostrar um pouquinho mais do trabalho dele, e aí tem a pausa. Você acha que essa pausa, por conta da pandemia, pode atrapalhar a sequência do Fernando Diniz no São Paulo, Bruno? Para ele, para o São Paulo foi ruim, porque o São Paulo vinha muito bem, né? Então, quando o futebol voltar, será praticamente como se tivesse terminado o ano e vai começar um outro ano, né? Então, pode ter uma queda em tudo, né? Todos os times não voltarão bem fisicamente, ritmo de jogo, um monte de coisa. Mas o São Paulo vinha muito bem. O Fernando Diniz nunca teve um elenco tão qualificado como o que ele tem hoje no São Paulo. E eu gosto muito dele porque ele tenta fazer diferente mesmo, porque ele tenta sair do básico, ele tenta sair da caixinha aqui, né? Que eu acho que atrapalha muito o nível de jogo do futebol brasileiro, um jogo muito conservador, como a gente teve nos últimos anos, que agora parece que está mudando.
Isso muito por influência dos estrangeiros que vieram aqui jogar de uma maneira mais ousada e venceram, né? Que aqui vai muito também no resultado. Se os caras não vencem, eles não trariam nenhuma mudança, mesmo que sendo bons treinadores e trazendo boas ideias. Mas como o resultado veio junto, principalmente com o Flamengo, eles acabam influenciando os outros. Mas o Diniz, ele sempre teve as ideias dele e manteve as ideias dele. E, de fato, a carreira dele até agora tem poucos resultados positivos, tem poucos títulos, isso é uma verdade. Mas ele só está hoje num clube como o São Paulo, com resultados ruins em outros clubes, porque ele é um cara que faz diferente. Se ele fizesse o normalzinho, com o currículo que ele tem só de resultados, ele não receberia convite de um clube como o São Paulo, ele não estaria nem no radar de grandes clubes. Mas como ele sai do normal, os grandes clubes continuam olhando para ele, mesmo quando o time dele não vai muito bem, como no Atlético Paranaense, no Fluminense, os resultados não eram bons. Os dois times, o Atlético e o Fluminense, chegaram a ter bons momentos com ele, mas não era uma coisa consistente, ele acabou saindo. Mas se ele fizesse o normalzinho, ele não estaria no São Paulo, ele estaria em um clube inferior aos que ele trabalhou antes. E ele foi para o São Paulo muito pelo desejo dos atletas, e os atletas querem trabalhar com ele porque ele oferece coisas a mais para os atletas, né? Ele é um cara que... ele fala muito isso, né? Eu tenho amizade com ele até fora do lado profissional, me dou muito bem com ele, né? Não estive tantas vezes com ele, mas eu gosto muito dele, ele gosta de mim também, a gente gosta de trocar ideia. E o Fernando, ele é um cara que ele tem como princípio que o atleta de futebol gosta de jogar futebol, e ele não vai tirar isso do cara. O cara sonhou em jogar futebol, ele batalhou tanto para ser um jogador profissional, não é para ficar dando chutão para frente e fazendo o que qualquer jogador mediano faria. Ele gosta de incentivar a criatividade do jogador. E o jogador gosta de trabalhar assim. Você traz um cara como o Daniel Alves e vai botar o cara para fazer o básico do básico, o normalzinho, pegar e tocar de lado, não arriscar. Não vale a pena você ter um cara como esse. Você pode pôr um jogador mediano que vai fazer a mesma coisa. Então, o Diniz é um cara que incentiva muito a criatividade do jogador e por isso que ele tem espaço num grande clube, mesmo não tendo ainda grandes resultados na carreira dele. Mas ele trabalhando em times fortes, times qualificados, ele pode começar a transformar tudo isso em resultado. Já que estamos falando de São Paulo, a galera continua acompanhando e mandando perguntas, muito legal a participação, continue acompanhando aí, se inscreva no canal também do YouTube, que depois, lembrando que essa live vai para o YouTube, youtube.com/rádio prorrogação, mas o Jorge pergunta, já que estamos falando de São Paulo, Bruno, o que acontece com o Hernanes, né? Acho que é essa a pergunta dele. O que passa com o Hernanes no São Paulo, Bruno? O Hernanes realmente, nessa volta, ainda não conseguiu brilhar, né, Bruno? Aí me parece que é mais a questão física mesmo, né? O Hernanes já não é um jogador tão jovem, ele já está caminhando para o final da carreira dele e me dá a impressão mesmo que na parte física hoje ele não consegue ter um rendimento constante, né? Ele vai ter bons momentos, como ele tem, em alguns jogos ele entra, ajuda, ele é um jogador com muita qualidade, mas na questão física ele não consegue manter o desempenho em todos os jogos. Então, não é um cara que você vai utilizar na quarta no jogo inteiro, domingo no jogo inteiro, e ele vai conseguir jogar no mesmo nível, ele não vai conseguir. Então, hoje, o Hernanes você tem que usar em alguns momentos, ele pode em algum momento ser titular, mas não é um cara que hoje consegue manter rendimento em vários jogos seguidos, porque já está chegando numa parte final da carreira, né? É natural, tem caras que reagem melhor, vai do corpo de cada um. O Daniel Alves é mais velho que o Hernanes, mas o Daniel fisicamente ainda está bem, né? Não é uma regra, né? Chegou aos 35, não dá mais. Vai de cada um. E no caso do Hernanes, parece que essa parte física está pesando bastante, né? Ele já tem mais dificuldade para manter o mesmo nível em vários jogos na sequência. Respondido então para o Jorge aí, continue acompanhando, perguntando. Um abraço aí para o Jorge Ferreira também. Madureira, sua vez aí de fazer perguntas para o Bruno. Bruno, eu vou nessa linha aí de treinadores e eu queria te fazer uma pergunta da seguinte, a seleção de 2014, ela trouxe os dois últimos treinadores campeões do mundo, que foi o Parreira e o Felipão. E aí nós vimos o que aconteceu, não pelo que o Brasil não era forte, é que a Alemanha se preparou para ganhar a Copa do Mundo. Você acha que em 2014 o Felipão foi injustiçado, muito injustiçado, e ele assumiu tudo isso para ele sozinho, e aí
a mídia caiu matando muito em cima dele, até o próprio Galvão Bueno falou algumas vezes, do próprio Felipão, enfim. Você acha que foi muito injusto tudo cair em cima do Felipão, o 7-1 e aquela eliminação da Copa do Mundo? Assim, eu acho que ele tem a sua responsabilidade, mas não é só ele, né? É um jogo coletivo. E no coletivo está envolvido aí o treinador, os jogadores, tudo, né? Eu acho que todo mundo tem a sua responsabilidade no que aconteceu ali. O Felipão tem a dele, claro. Não, o Brasil em nenhum momento naquela Copa jogou bem. É um time que foi chegou até a semifinal, mas poderia perfeitamente ter caído nas oitavas de final para o Chile. Não caiu por um detalhe, uma bola na trave na prorrogação, decisão por pênaltis. O Brasil perdeu 2 pênaltis, o Chile perdeu 3. Perdeu um a mais, podia ser o contrário. O Brasil podia perfeitamente ter caído no Chile. Então, em nenhum momento aquele time jogou bem. Não era um time no mesmo nível, até de trabalho coletivo, de outras seleções naquela Copa. A Alemanha era melhor, a Argentina era melhor, a França mesmo, que caiu para a Alemanha nas quartas, era melhor que o Brasil, a Holanda era melhor. Então, acho que dificilmente ganharia aquela Copa, né? A chance era um torneio curto, um torneio que às vezes você nem precisa estar tão bem para vencer, pelo formato, estar jogando em casa. Mas não era uma das melhores seleções daquela Copa. Existiam equipes melhores. Mas o tamanho da derrota de 7-1 não é normal. Eu acho que até a Alemanha era um time melhor que o Brasil. A vitória da Alemanha era um resultado normal, mas não de 7-1. Se fosse 2-0 para a Alemanha, ok, tá dentro do normal. Mas o tamanho do resultado tem muito a ver também com o lado emocional. Aí entra muito os jogadores, que teve um momento que eles se perderam totalmente, né? A goleada ela é construída em 6 minutos, não a vitória. A vitória da Alemanha, eles foram melhores e venceram. Mas o tamanho do placar foi construído naquele momento em que a Alemanha faz 4 gols em 6 minutos. Aquilo foi o anormal do jogo, né? Aqueles 6 minutos que saíram do lógico, do normal. E ali é até difícil de explicar por que o time se perdeu tanto. Então, acho que a derrota era normal, o time que era melhor venceu, mas não podia ter acontecido aquilo, de tomar 4 gols em 6 minutos. O tamanho do placar foi determinado naqueles 6 minutos. Aquilo lá não dá para colocar também só nas costas do Felipão, né? Aquilo lá foi um momento que todo mundo se perdeu completamente e acabou virando um vexame enorme, né? A derrota não é vexame, o 7-1 sim. Perder para a Bélgica 2-1 não é vexame, mas tomar 7-1 aí não dá. Aí foi uma coisa terrível. E o Felipão tem a sua parcela sim, porque o time não estava bem, mas não é só culpa dele. Abraço pro Diego Santos aí, nosso parceiro da equipe também, narrador da nossa equipe, da Rádio Prorrogação. Aliás, o Diego tá faltando o senhor aqui, hein, Diego Santos, tá participando também das nossas lives. Um abraço aí. Rapaz, vai ter que passar lá no RH, hein? O Vitor Duarte falou que quer conversar seriamente com o senhor aí, Diego Santos. O Vitor Duarte falou que, o negócio tá... Sua batata tá assando aí, o Diego Santos. Mas brincadeiras à parte, é um grande colega também, um grande parceiro, um grande amigo. O Diego que tá acompanhando aí. Vitor Duarte, vai a sua vez para perguntas aí para o Bruno Prado. O pessoal vai mandando perguntas. Continue mandando aí que a gente passa pro Bruno que está respondendo aí. Pergunte, Vitor Duarte. Bom, João, eu queria falar um pouco agora, né? A gente já sabe, mas contar umas histórias legais do Bruno, e principalmente aquela onde ele acaba assistindo a Copa do Mundo meio, principalmente a final, né? Por uma sorte, né? Essa é legal, hein? Bem legal. Da França, né? Estava lá, e aí no hotel, não sabia se tinha ingresso, se não tinha, e acabou que foi. Ficou com o taxista. Conta essa história direito. Como é que você chegou na final da Copa do Mundo, Bruno? Foi na Copa da França, em 98, né? A final que foi Brasil e França, no 3-0 para a França. Sim, eu estava aqui no Brasil acompanhando a Copa. O meu pai foi trabalhar na França, desde o início da Copa ele estava lá, trabalhando. Eu tinha 13 anos, né? Eu ainda estava no colégio, não trabalhava ainda. E acompanhei toda a Copa aqui no Brasil. Aí, no dia da semifinal entre França e Croácia, né, teve uma semifinal na terça, que foi Brasil e Holanda, e a outra semifinal numa quarta-feira, que foi França e Croácia. Eu assisti esse jogo na casa de um amigo meu, que estudava comigo no colégio, assisti esse jogo na casa dele, e aí, depois que eu saí de lá, a minha mãe falou, seu pai ligou e falou que ele conseguiu um ingresso para a final da Copa domingo, para você assistir.
falei, nossa, mas quando? Então, beleza, eu quero ir, claro. Ela falou, e aí eu falei, vou embarcar quando? Ela falou, você já vai amanhã. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Vamos viajar. Aí eu fui na quinta-noite, né? Viajei na quinta-noite para a França, cheguei lá na sexta, e meu pai me pegou no aeroporto, né? Eu era menor, tinha 13 anos, então o tempo inteiro eu fui monitorado pelo pessoal da Varig, que era a empresa que nem existe mais, que eu fui num voo da Varig. Cheguei lá, encontrei meu pai, só que ele tinha arrumado ingresso, só que não deu certo, né? O que ele tinha mais ou menos combinado, a maneira que ele tinha conseguido, acabou não concretizando, não deu certo. Aí a gente estava sem ingresso, né? Cheguei lá na sexta, o jogo era domingo e não tinha mais o ingresso, né? O que ele tinha conseguido já não tinha funcionado. E aí a gente foi atrás, né? Foi lá no centro de imprensa mesmo, em Paris, e eu estava com uma credencial, tive acesso, né, ao centro de imprensa, a gente foi atrás do ingresso, fomos nas TVs internacionais, nas rádios, nas empresas internacionais, ver se tinha algum ingresso sobrando. Conseguimos o ingresso para a disputa do terceiro lugar no sábado, Holanda e Croácia, no estádio do Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes. Aí fomos nesse jogo, eu e meu pai assistimos, parece aí tinha ingresso tranquilo ali, acho que até conseguimos até de graça esse aí, eu acho que a gente nem pagou nada por esse aí do terceiro lugar. E depois, para a final, no dia do jogo a gente ainda não tinha o ingresso. Não tinha. No domingo a gente ainda não tinha conseguido ingresso. Aí a gente foi de manhã para o centro de imprensa. E aí o Cledi Oliveira, narrador da ESPN, falou que tinha um amigo dele de Jundiaí que iria para o jogo, mas ele ficou doente e não podia sair do hotel. Que talvez a gente conseguisse comprar o ingresso dele. E aí ele deu o contato, a gente foi de táxi até o hotel onde esse amigo do Cledi estava hospedado, mas o meu pai tinha que ir para o jogo, ele ia comentar o jogo pela Jovem Pan, ele tinha horário, né? E aí meu pai entrou no hotel, eu fiquei no táxi, sozinho, né, com o taxista ali, que era estranho, nem era francês, ele não sei qual era a nacionalidade, mas eu não conseguia nem conversar com ele. Mas eu fiquei ali esperando, meu pai comprou o ingresso desse rapaz aí de Jundiaí, e aí ele voltou e falou, ó, então você fica aqui com os caras no hotel e eu vou seguir aqui com o táxi para o estádio. Tá na hora de trabalhar. O estádio, ele é em Saint-Denis, né? Saint-Denis é fora de Paris. É como se fosse na Grande São Paulo, aqui em São Paulo, e tem várias cidades perto, Osasco, Guarulhos. Saint-Denis seria mais ou menos assim, né? Uma cidade da Grande Paris ali. E aí ele seguiu de táxi e eu fiquei lá no hotel com os caras lá, que eu nunca tinha visto na vida. Fui no ônibus dos caras, na vaga desse rapaz que ficou doente. Fui pro jogo, assisti o jogo, o Brasil perdeu 3-0. Voltei pro hotel e o combinado era que o Luiz Carlos Quartarolo, que era repórter da Jovem Pan na época, me buscaria lá no hotel, porque meu pai estava, naquele horário, apresentando o Cartão Verde na TV Cultura. Né? Meu pai tinha o programa para apresentar. E aí o Quartarolo não conseguiu passar, porque a França estava parada, né? Tava todo mundo na rua comemorando o título, era o primeiro título mundial da seleção francesa. Então, ele não conseguiu sair de onde era o centro de imprensa até o local onde eu estava. E aí eu falei, então eu vou ter que ficar aqui. Eu dormi lá no hotel mesmo, dormi no chão ali, no colchão ali. Fiquei até a madrugada, dormi lá. E no outro dia, quando estava amanhecendo, foi o meu pai, junto com o Juca Kfouri, que era companheiro dele no Cartão Verde, até num carro que o Juca tinha à disposição, que era da Folha de São Paulo. Eles foram lá me buscar lá no outro dia de manhã, já na segunda-feira de manhã. Mas foi bem legal, foi uma ótima experiência, né? Muita gente fala, mas o Brasil perdeu. Mas faz parte, não tem... Isso aí não muda muito para mim, não, mas foi muito bom. Foi um jogo histórico, um jogo que até já passou aí recentemente nessas reprises que o pessoal está colocando. É um jogo que ficou muito marcado pelo que aconteceu com o Ronaldo, coisa que eu só fui saber depois lá no estádio, eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido com o Ronaldo. Fiquei sabendo depois, quando cheguei no hotel onde estava hospedado o pessoal que foi comigo no jogo. Mas foi bem legal, um jogo que sempre vai ser lembrado. Que história maravilhosa. O pessoal quer abordar outros temas aqui, Bruno, eu vou colocar aqui para ver se a gente consegue também falar um pouquinho sobre o Fórmula 1. O Agamenon, o Júnior, quer falar sobre o Fórmula 1. Ele diz aí, a Globo vai reprisar, né? A TV Globo vai reprisar o título do Ayrton Senna, o primeiro título. E eu já vi você, Bruno, em cima disso, acompanhando as suas redes sociais, com opiniões em relação a isso. Sobre
os pilotos, sobre o Senna, sobre os pilotos de hoje, né? Sobre o Hamilton e sobre o Schumacher. Então eu queria que você opinasse aí, desses três aí, quem que é melhor? Senna, Schumacher ou Lewis Hamilton? Eu gosto muito de Fórmula 1. É o segundo esporte que eu mais gosto, que eu acompanho, que eu curto. E para mim é o Schumacher. Eu acho que o Schumacher é o melhor. Mas aí tem vários critérios que você pode utilizar. O Senna, sem dúvida nenhuma, foi um piloto excepcional. E o Senna era um cara bem arrojado, muito rápido. O Senna, um dos últimos recordes que o Schumacher derrubou, que o Hamilton já derrubou também, era de pole positions, né? Que o Senna tinha um número de pole positions absurdo, né? Que tinha muito a ver com o estilo dele, um cara muito arrojado, muito rápido. Então, o Senna foi um piloto sensacional, sem dúvida. Mas eu gosto mais do Schumacher, que é um piloto muito completo, um piloto que é rápido, é estratégico. Não que o Senna não fosse, mas o Schumacher ele faz tudo certinho, né? E o Hamilton é um monstro também. O Hamilton é um absurdo. O Hamilton tem um estilo até mais parecido com o do Senna. Principalmente no início da carreira, era muito arrojado, até cometia alguns erros por causa disso, arriscava algumas coisas difíceis e acabava errando. Era muito esquentado também na parte emocional. Hoje o Hamilton é um piloto quase perfeito, né? Hoje o Hamilton ele tem um controle maior do ímpeto dele, não deixou de ser um piloto muito rápido, mas é um piloto que sabe agora esperar o tempo certo de ir para cima, de tentar uma ultrapassagem. A única coisa que me incomoda no mito Ayrton Senna, e claro, não é culpa do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, sem dúvida, foi um piloto fantástico. Não é nenhum absurdo que alguém considere o Senna o melhor de todos. Vai da opinião e do critério de cada um. Mas o que me incomoda é que o Senna é tratado aqui no Brasil, depois da morte dele, principalmente foi uma morte trágica, uma morte que todo mundo viu ao vivo na televisão, isso acaba impactando muitas pessoas. Ele é tratado quase como uma pessoa que não pode ser tocada. E, claro, quem sou eu para criticar o Senna? Ele foi realmente um piloto fantástico. Mas ele é tratado não só como um piloto fantástico, ele é tratado quase como um deus, uma pessoa sem defeitos. Eu, sinceramente, nem me importo muito se o atleta é legal, se não é. Eu fico mais focado no desempenho dele como atleta. E o Senna, ele não era um herói. Ele era um extraordinário piloto de Fórmula 1. Não é herói. Herói por quê? O Flávio Gomes fala muito isso. Pô. Herói por quê? Ele entrou num prédio em chamas, ele subiu para salvar alguém num prédio pegando fogo. Não, ele era um excepcional piloto. Só que a gente tem que transformar o cara ou num super-herói ou num super-vilão. A gente fica buscando heróis e vilões em tudo. E o Senna, eu acho que ele deve entrar para a história, deve ser reconhecido como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que é o que ele foi de fato, um tricampeão mundial, um piloto com algumas corridas memoráveis. Esse próprio GP do Japão, que será reprisado, ele teve problemas, foi lá para trás, fez uma corrida de recuperação absurda, ganhou a corrida que ele chegou a ficar em 14º lugar, aí foi o primeiro título dele, foi uma corrida épica do Senna. E realmente ele tinha corridas épicas. É um cara, quem gosta de Fórmula 1, vale muito a pena pesquisar, ver a história do Ayrton Senna, que é um dos grandes da Fórmula 1. Mas, pô, pode ter gente melhor que o Senna, não é nenhum pecado isso, não é nenhum desrespeito, nada disso, pô. Não tem nenhum problema que outros pilotos tenham sido melhor que ele, que alguém tenha essa opinião. Só isso que me incomoda, mas não é culpa do Senna, é culpa dos outros, é culpa das outras pessoas que tratam o Senna quase como um ser divino depois da morte. Acho que ele merece todo o respeito, claro, e foi um excepcional piloto, ponto, não é herói, ele foi um grande piloto de Fórmula 1, um dos melhores de todos os tempos. Exatamente, acho que aqui no Brasil a gente tem é incrível como as pessoas, para elogiar alguém, tem que denegrir o outro, criticar a imagem do outro, enfim, acho que todos podem ser bons e a gente pode ter a nossa opinião de quem é melhor e quem não é. Não é porque o Bruno gosta mais do Schumacher como piloto que ele está criticando, fazendo uma crítica ao Senna, até porque ele disse aí que o Senna também foi um grande piloto. E o cara não precisa ser herói também, então, basta ele ser bom. Ele comprou. Exatamente. Em cima disso ainda, o Júnior ele ainda comenta aí, ó, a questão do herói é da mídia. Para mim, um excelente atleta. Só acho que teve carros piores que Schumacher e Hamilton, e por menos temporadas fez mais que os outros. Mas o ranking dele está muito sensato. Parabéns. Parabenizando aí o Bruno, meu parceiro, Agamenon Júnior, que está acompanhando aí a nossa live. E aí, Madureira, pode fazer sua pergunta agora, sua vez. Bom, Bruno, voltando aí ao futebol, você é a favor do término dos estaduais? E o que você acha do calendário do futebol brasileiro? Ele precisa ser mudado, aproveitando tudo isso que está acontecendo,
e colocar no mesmo calendário que o futebol europeu, para o Brasil ter datas para a seleção, para alguns torneios. Que você acha sobre isso, tanto dos estaduais como o calendário do futebol brasileiro? Sim, eu até gosto da ideia de adaptar ao europeu, acho que isso facilitaria até nas janelas de transferência, mas não acho que é uma coisa fundamental, não acho que seja algo obrigatório a ser feito. Acho que o fundamental é diminuir o número de jogos, isso sem dúvida. E o campeonato estadual, hoje eu não vejo ele com sentido nem técnico, nem financeiro, nem como um espetáculo. É uma coisa que, na minha opinião, sobrevive única e exclusivamente por uma questão política e mais nada. É política pura, tanto que agora nós estamos num momento de pandemia e o futebol está interrompido, a gente ainda não sabe quando vai voltar, mas claro que nós teremos um calendário ainda menor e em nenhum momento se fala em cancelar os estaduais. Mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, ainda o discurso é vamos voltar, encerrar os estaduais no campo e depois começar o brasileiro. Para ver como a questão política é muito forte. As federações elas têm o peso maior na eleição da CBF e toda a estrutura de poder do futebol brasileiro está baseada nas federações estaduais. Por isso que esses campeonatos existem. Muita gente, quando eu dou essa opinião, questiona, mas e os times pequenos? Hoje os times pequenos eles têm um calendário até abril e depois não tem mais nada. Seria melhor, na minha opinião, que eles jogassem entre eles em divisões inferiores. Acho que o estadual podia ser uma divisão inferior do brasileiro, como tem em vários lugares do mundo. Tem primeira, segunda, terceira divisão, depois começam a ter ligas regionais. E que eles joguem o ano inteiro no nível deles, nem que seja uma maneira regionalizada. Aí os melhores de cada região disputam o acesso para uma divisão maior com os melhores de outra região. Mas hoje acho que não faz sentido nem para o grande nem para o pequeno. Acho que hoje o grande ele tem dificuldade com o nosso calendário porque ele joga demais, perde jogadores importantes em data FIFA, por exemplo, em jogos importantes, tem um excesso de jogos, o que atrapalha a qualidade. Os pequenos têm poucos jogos, eles jogam até abril e depois acabou. E, inclusive, os jogadores que disputam o Campeonato Paulista pelos times pequenos são os mesmos jogadores que disputam a Série A ou a Série B do Brasileiro por times pequenos, da Série A ou por times da Série B. Você pode ver, o mesmo cara que está jogando o Paulista na Ferroviária, ele vai jogar a Série B, sei lá, no Figueirense, na Ponte Preta, em qualquer outro lugar. São exatamente os mesmos jogadores. Exatamente. Continue comentando a nossa live aí, tá bem legal a participação de todo mundo. Continue comentando, participando, mandando a sua pergunta para o Bruno. Ele está à nossa disposição. E lembrando que vai lá também no YouTube e se inscreva no canal Rádio Prorrogação, porque essa live também vai lá para o YouTube. Quando você quiser acompanhar de novo, é só ir lá para acompanhar. Antes do Vitor Duarte, daqui a pouco eu pergunto o Vitor, ô Bruno, eu queria saber de você o seguinte, uma questão atual, né, uma coisa factual que está acontecendo e dominando os noticiários esportivos, a principal notícia aí dos últimos dias, que é a renovação ou não do contrato do Jorge Jesus pelo Flamengo, né? Parecia que estava muito próximo disso, aí nos últimos dias apareceu uma possível proposta do Newcastle, que teria balançado o Jesus, ele teria pensado em sair do Flamengo. Queria saber se você tem alguma informação sobre isso, se ele fica ou se ele vai embora, e se na sua opinião, né, se ele deveria ficar para a carreira dele, ou se acharia melhor ele voltar realmente para a Europa nesse momento. E uma terceira também, se ele sair, o Flamengo perde muito e pode ser que ocorra um declínio técnico no time do Flamengo. Bom, eu acho que ele vai ficar, né? Não é uma informação segura, concreta, é mais uma dedução pelo mercado do futebol. Eu acho que ele vai permanecer, ele ganha muito bem aqui, ele está muito bem aqui, se adaptou, o time dele é vencedor, é o melhor time do país, ele é querido pela torcida, a imprensa tem elogiado sempre, então acho que tem tudo de bom para o Jorge Jesus aqui no Brasil nesse momento. O Jorge Jesus ele nunca foi um técnico de ponta na Europa, ele foi um técnico de ponta em Portugal, no país dele sim. Ele dirigiu o Benfica por muito tempo, foi campeão com o Benfica, depois dirigiu o Sporting, ele era um técnico de ponta em Portugal, mas ele nunca teve oportunidade em nenhum grande clube europeu fora de Portugal. Então, o mercado dele na Europa, em geral, não é tão grande. Apareceu essa conversa do Newcastle, mas ainda é uma coisa muito difícil de você saber se vai rolar ou não, porque o Newcastle está para ser comprado pelo príncipe da Arábia Saudita, mas ainda não é um negócio 100% fechado, ainda não é uma coisa concretizada.
se de fato o Newcastle tivesse investimento, provavelmente ele vai mudar de patamar, ele vai contratar grandes jogadores, ele pode ter o mesmo destino aí de Manchester City, de Chelsea, mas por enquanto ainda não é uma coisa concretizada, e pelo que fala, inclusive, o primeiro nome do Newcastle para treinador seria o Maurício Pochettino, que de fato na Europa ele tem um peso bem maior que o Jorge Jesus, né? O Maurício Pochettino é um técnico que já trabalhou na Espanha, já trabalhou na Inglaterra, no Tottenham principalmente, o trabalho que ele fez, vice-campeão da Champions League. Então acho que esse negócio do Newcastle, se vier, ainda vai demorar um pouquinho, né? Tem que ver se a compra do time será concretizada, se o Pochettino for a primeira opção, tem que ter um não do Pochettino para aí eles buscarem outros técnicos. Então, muito por isso, eu acho que o Jesus vai ficar. Ele está muito bem no Flamengo e acho que proposta mesmo grande, onde ele tem um mercado forte, é em Portugal mesmo. Quem sabe o Benfica querendo ele de volta. Mas fora isso, acho que não. E se for só Portugal, eu acho que ele fica onde ele está. Está no principal clube hoje do Brasil e da América do Sul e com muita condição de ganhar mais, de conquistar mais. E acho que se ele saísse, o Flamengo podia ter problema, sim. O Flamengo tem muita coisa boa, um time que se organizou financeiramente, tem um ótimo time de futebol, ótimos jogadores, um investimento alto, mas antes da chegada dele não rendia o mesmo. Para mim, o Abel Braga, que estava antes, é um técnico inferior ao Jesus e até com uma diferença bem grande. Acho que se o Abel tivesse ficado no Flamengo até o fim do ano, o Flamengo não conquistaria o que conquistou. E tenho certeza que não jogaria no nível que jogou. Ganhar um título podia até ganhar, porque o time era forte. E o Abel é um técnico que faz o básico, ok. O Abel já ganhou títulos aqui no Brasil, mas da maneira que jogou, não jogaria. Isso eu tenho convicção. O futebol apresentado com o Jesus não seria o mesmo se fosse com o Abel. Aliás, acho que o Abel, e se fosse um outro também, acho difícil alguém, né? A não ser o Sampaoli, que também pratica futebol ofensivo, assim. No Brasil, acho que é difícil alguém apresentar aí, comandando o Flamengo, ter conquistado tanta coisa e o time jogar tão bem como foi com o comando, como está sendo, né, com o comando do Jorge Jesus. O Jonathan pergunta se a gente lembra do Shevchenko. Lembro muito, jogava demais. O ucraniano Andrei Shevchenko, realmente. O Jonathan fazendo aí a pergunta. Vai lá, Vitor Duarte, sua vez. Eu vou um pouco na contramão do que vocês estão falando aí. O Madureira chegou a perguntar, né, em relação a o formato dos campeonatos e tudo mais. Eu queria saber do Bruno o que ele acha em relação aos quando os campeonatos vão voltar. E principalmente, a gente está vendo agora, a França hoje decretou o Paris Saint-Germain campeão francês. Na Turquia eles voltaram a treinar, teve um problema, agora parou tudo, cancelou tudo de vez, né? Outros campeonatos também vão voltar na semana que vem. Como é que você está vendo essa questão, Bruno? Porque fazer um isolamento total e voltar ao futebol sem público vai afetar os clubes da mesma forma. Como é que você vê essa situação? Eu acho que quando voltar vai ficar um bom tempo sem público. Acho que isso será inevitável. Talvez o ano inteiro sem público, né? Porque é uma situação bem difícil, né? De um vírus que tem um contágio muito rápido, muito fácil. E acho difícil que tenhamos público esse ano no futebol. É claro que isso é um prejuízo, né? Mas em algum momento o futebol vai voltar, né? Eles perderiam essa questão da arrecadação no estádio, mas receberiam as cotas de televisão, os contratos de patrocínio, enfim, vai voltar mesmo que seja sem público. Mas o que vinham falando de voltar em maio, os times voltando a treinar em maio, eu acho isso quase impossível de acontecer. Aí é uma questão que nem cabe aos dirigentes de futebol, cabem aos órgãos de saúde, aos governos estaduais, enfim. Não acredito que em maio retorne, pelos números, né? Cada dia a gente tem um aumento no número de mortos, no número de pessoas contagiadas pelo vírus. Então, nós estamos num momento, pelos números apresentados, de crescimento do contágio, né? A gente ainda não está diminuindo o contágio. Então, acho quase impossível que os clubes tenham permissão para voltar a treinar em maio. A ideia era voltar a treinar em maio para voltar a jogar em junho. Eu acho difícil. Eu acho que um cenário otimista seria voltar a jogar lá para julho, mais ou menos. Isso num cenário otimista. Porque em São Paulo mesmo, onde a gente mora aqui, como é que numa cidade que é o pico do vírus, não acredito que o governo estadual, quem vai tomar essa decisão, permita
o retorno das atividades esportivas, mesmo em condições especiais de treinamento. Porque se voltar agora, é a mesma coisa que nem ter parado, porque na teoria você parou porque havia um risco de contágio, e aí você voltaria quando esse risco diminuísse. Não, o risco está aumentando cada vez mais, a gente está na subida ainda. Então, não acho que volta em maio, não. Os times não devem voltar a treinar em maio. As férias que foram dadas estão acabando agora, mas eu acho que a volta ao trabalho será com cada um na sua casa. Acho que ainda vai demorar um pouquinho para os times voltarem a treinar. Talvez em junho voltem a treinar num cenário otimista. Complicou de verdade. Eu também acho inviável. Eu concordo com o Bruno e venho falando isso aqui. O Vitor também tem essa opinião. Eu acho muito difícil e seria uma irresponsabilidade até, se realmente isso fosse autorizado. Acho que seria muito complicado, mesmo sem público, mas acho muito difícil acontecer isso. Rogério Madureira, sua vez, Madureira, te perguntar para o Bruno. Bom, aproveitar o gancho do Bruno que ele falou sobre o Newcastle e pode ser vendido. Eu gostaria de saber com você, Bruno, sobre clube e empresa. Nós vemos aí o Red Bull, e tem aí o Red Bull Salzburg, o Leipzig, que está na Alemanha, que está fazendo muito sucesso, e agora o RB Brasil, o Bragantino, e aí pode fazer até um intercâmbio, né? Contratar jogadores novos aqui, de repente ter uma visibilidade e jogar na Europa em relação a isso. O que você acha em relação a clube e empresa no Brasil? Daria certo ou você acha que aqui no Brasil, esquece, aqui não tem jeito? Você acha que é um caminho, seria para os clubes do futebol brasileiro aqui? Eu acho que vai ter um momento, e já está se aproximando desse momento, que vai ser uma coisa quase inevitável para a sobrevivência de clubes, né? Tem clubes que estão praticamente falidos e que, se não se profissionalizarem, não tiverem uma gestão profissional, eles vão quebrar. Então, mesmo alguns times menores, hoje nós já vemos uma gestão mais profissional. E às vezes você não precisa nem necessariamente transformar em empresa. Eu até gosto da ideia porque eu acho que o futebol tem que ser administrado por profissionais e não por políticos. E mesmo por profissionais, ele pode ser mal administrado, né? Isso também é uma coisa que às vezes as pessoas já ligam. Se virar empresa vai ser tudo espetacular, né? Você pode ter uma empresa administrando um clube e administrar mal. Aconteceu no Figueirense, por exemplo. Mas eu acho que você tem que dar uma coisa, o futebol, que é uma coisa que rende tanto dinheiro, e em todos os setores do futebol ele é profissional, os atletas são profissionais, os técnicos são profissionais, todas as pessoas que trabalham mesmo no campo, no jogo, são profissionais. Não faz sentido que essas pessoas sejam comandadas por amadores, por políticos, por pessoas que muitas vezes não têm o menor preparo para estar onde estão ali por uma questão política interna de um clube. Então, acho que vai ser um caminho que vai acontecer em algum momento, mas, no mínimo, mesmo se não for empresa, né, na parte burocrática, uma gestão profissional já ajudaria muito, que é o que fez o Flamengo. O Flamengo fez uma gestão profissional, teve um momento que o Flamengo colocou o pé no freio, admitiu a possibilidade de ficar alguns anos sem ganhar títulos para arrumar o time na parte financeira. Hoje o Bahia tem uma gestão profissional, o Fortaleza tem uma gestão profissional, o Atlético Paranaense tem, e não é à toa que esses times estão crescendo e outros, como o Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, estão caindo. E a gestão profissional, assim, basicamente, tem vários aspectos, mas o mais básico, gastar o que você arrecada. Isso já é o básico do básico para você não falir uma empresa. Sem dúvida alguma. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aí e não se esqueçam de também se inscrever no canal do YouTube, youtube.com/Rádio Prorrogação. Essa entrevista, essa live estará também disponível no YouTube logo quando terminar aqui. Então, importante também a sua participação. Ô Bruno, agora saindo um pouquinho do lado dentro do campo e voltando para o nosso lado aqui, né? Do lado fora do campo, do lado do jornalismo esportivo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, desde os tempos lá de quando começou, até chegar na 5, na Rede TV, e até chegar hoje na Jovem Pan. O que você enfrentou aí, os grandes momentos que você teve na sua carreira, e também deixar a pergunta, o que você acha aí, Bruno? Bom, muita gente pergunta até que ponto me ajudou ou atrapalhou meu pai ter a mesma profissão e já ser um cara consagrado na mesma profissão que eu escolhi. Eu acho que muito mais me ajudou. E
falo sem problema. Me ajudou no sentido de já ter contatos com as pessoas. Em nenhum momento o meu pai chegou e falou, contrata o Bruno. Isso nunca aconteceu. Mas eu sempre gostei de frequentar esse meio junto com ele, ia aos jogos muitas vezes com ele, ia à rádio, na Jovem Pan mesmo, onde ele trabalhava, nas televisões que ele trabalhou, então eu tinha muito contato com o pessoal dessa área. Isso me ajudou, sem dúvida, a ter oportunidade. Aí, a partir do momento que você tem oportunidade, você tem que aproveitar a oportunidade. E não adianta você ter oportunidade e você chegar lá, até quero ajudar, te conheço, a gente tem uma amizade, eu vou te dar oportunidade, mas se você não for bem, o cara fala, desculpa, não deu, te dei a chance aí, mas não tem condição. Então, me ajudou a ter oportunidade mais rápido, isso sem a menor dúvida, pelos contatos que eu já tinha no meio, por já conhecer as pessoas, por já ter amizade com as pessoas. Então, o primeiro lugar que eu trabalhei no jornalismo foi na Transamérica, lá na equipe do Éder Luiz. Entre 2013 e 2005 eu fiquei lá, eu fazia produção, não trabalhava no ar, eu era bem novo, né? Eu tinha 17 para 18 anos, então estava na faculdade ainda, então eu fazia produção na Transamérica. E enquanto eu ainda estava lá, eu tive um convite para fazer parte de uma equipe de transmissão numa rádio do interior, numa rádio de Pirassununga, a Rádio Piracema FM. Né? E aí o Fábio Campos, que é o dono da rádio, ele queria montar uma equipe com jovens mesmo, né? Ele não tinha também muito dinheiro para pagar um salário muito grande para ninguém, então a gente ganhava um cachê pequenininho por jogo. E aí essa equipe foi montada com alunos de cursos que meu pai fazia, como vocês participaram, de cursos como aquele que vocês participaram. E aí a equipe foi montada com os meninos que estavam no curso. O narrador foi o Marcelo Duó, ele era do curso de narração. Ele fez o curso de jornalismo e narrava nas transmissões ali, que eram simuladas. E aí esse cara, o meu pai pensou, né? Eu tenho um narrador no meu curso, indica lá para os caras. Falei, beleza, vamos ver. Ele indicou e ele foi muito bem. O Felipe Facincani também saiu desses cursos, era o repórter da nossa equipe. O Wagner Lima participou, que hoje está na Band. O Wagner trabalhava com meu pai na produção do Mundo da Bola da Jovem Pan. Então, de um curso como o que vocês participaram, foi montada uma equipe. Eu fiz parte dessa equipe como comentarista. Aí foi uma opção que eu fiz. Entre repórter e comentarista, eu optei por ser comentarista, porque eu via mais chance de crescer. Acho que eu faria melhor a função de comentarista e também tinha pouca gente da minha idade nessa função. Então, acho que aí eu teria mais facilidade para ganhar espaço. Então, aí por uns 8 meses, nós fizemos jogos pela Piracema, até que o Everaldo Marques me convidou para fazer parte da equipe da 105 FM. Né? O Everaldo também já conhecia ele, já tinha uma amizade com ele. Ele me convidou para participar dos pilotos, né, que eram testes ali para formar a equipe. Né? Ele e o Weber Lima eram os responsáveis por formar a equipe. Aí eu fiz o teste como comentarista, ele gostou, o Lélio Teixeira, que era o dono da equipe na época, gostou, e aí eu fiquei na 105. Né? Aí, a partir da 105, as portas abriram muito para mim. Né? Uma rádio que tem uma audiência muito alta até hoje, sempre. A audiência da 105 é muito alta, então foi uma exposição muito boa para mim. E a partir do trabalho na 105, foi o primeiro trabalho que eu fiz com mais exposição para o mercado. Aí veio o convite da Rede TV, né, através do Terence Paiva, que era o diretor de esportes na época. Eu trabalhei lá na Rede TV por 7 anos, de 2008 a 2015, fiz algumas competições bem legais lá, Série B do Brasileiro, com o Corinthians em 2008, com o Vasco em 2009, Liga Europa, inclusive tive a chance de fazer uma transmissão no estádio, em Dublin, na Irlanda, uma transmissão de uma final entre Porto e Braga em 2011. Lá na Rede TV eu fiz campeonato inglês, fiz campeonato italiano, então foi legal para entrar no mercado de televisão. Teve o convite do Terra, do site Terra, ali também era uma transmissão de TV, só que por streaming, pela internet. Eu fiquei 6 anos no Terra. Eu nunca fui funcionário do Terra, né? Eu ganhava por evento que eu fazia. Eu fiz campeonato alemão lá, fiz campeonato português, fiz 2 Olimpíadas, 2008 e 2012. E na 105 eu fiquei por 9 anos, fiz muito jogo lá na 105, final de Libertadores, Brasileiro, Paulista, né? Os jogos do dia a dia. E em 2014 eu tive o convite da Jovem Pan, né? O Vanderlei Nogueira me convidou, né? Ele é o diretor de esportes, né? A direção, o Marcelo, o Tutinha, e me convidaram, né? Através do Vanderlei veio esse convite. Eu estou desde 2014 lá na Jovem Pan, né? Já são 6 anos quase.
Então, é por aí a trajetória. Tive algumas passagens em outras emissoras de TV, na CNT, na Rede Brasil de Televisão, com o Olivério Júnior. Então, é mais ou menos por aí a história. E nesse momento eu estou só na Jovem Pan, lá desde 2014, trabalhando nos jogos, nos programas, né? Agora está tudo parado, mas eu estou lá na Jovem Pan já há 6 anos quase. Muito legal, muito legal. O meu parceiro aí, o Agamenon Júnior, participa mais uma vez, dizendo que motivação para vocês. Realmente, uma grande motivação para a gente que está começando aí ouvir essa história do Bruno. Passar então já para as últimas perguntas, 9 horas e 13 minutos. Passar mais uma rodada aí pro Vitor e pro Madureira, começando pelo Vitor Duarte. Então, pode fazer a sua última pergunta pro Bruno, Vitor. Já, vou aproveitar então e vou emendar duas. A primeira, né, ele sabe disso, até ontem mandei uma imagem para o Ricardinho aí, de que a 105 FM foi a rádio no qual me inspirou a fazer o que, né, eu me tornasse jornalista esportivo, logo em 2005, quando naquela primeira transmissão entre São Caetano e Palmeiras, no Anacleto Campanella, onde tinha Everaldo Marques, Ricardo Martins, foi um negócio, para mim, muito legal, e a partir dali passei a acompanhar, né, a questão de ser fã mesmo, de gostar do estilo que a 105 fazia futebol. As questões são as seguintes, Bruno. Primeiro, como é que é trabalhar com seu pai? Né? Já há 6 anos juntos, você falou que no começo teve a situação de ajudar por conta de já ter contato. Hoje, trabalhando com ele no dia a dia, em programas, até, né, em transmissões, eu vejo que tem uma diferença, que os jogos que você faz, dificilmente ele está, mas mesmo quando é 2 comentaristas. E como é que você está vendo a situação do José Silvério na Bandeirantes? Acaba de ser desligado depois de muito tempo. A equipe tem o nome dele, um dos maiores nomes do rádio, não está mais na equipe da Bandeirantes. Então, sobre trabalhar com o meu pai, uma coisa antes até da 105 que era bem legal, né? Você falou que era fã da equipe, você já me falou isso outras vezes, e realmente era uma coisa, principalmente no interior, em Sorocaba, muito, em Itu também, era uma coisa até meio louca, cara. A gente ia fazer jogo no interior, tinha fila às vezes na cabine para tirar foto com a gente, era uma coisa meio maluca mesmo, era meio assustadora. Eu fui várias vezes. Eu fui 4 vezes aqui, ficava no estádio para tirar foto. Tem uma foto eu, Leandro Boris e o Léo. Aí na outra, eu, Bigato e o Léo também, foi muito legal. Muito legal. O Bigato, que hoje é o chefe da equipe, é o dono da equipe de esportes, meu parceiro, Bigato. Mas era bem legal mesmo. Teve até uma história lá em Itu, Sorocaba, que um rapaz que trabalhava numa pizzaria, ele ligou na transmissão, né? A gente abria espaço para o ouvinte, ele ligou falando: vocês estão em Itu? Acho que a gente estava em Itu e depois foi para Sorocaba. A gente estava em Itu fazendo o jogo. Vocês estão aí? Passa aqui depois na minha pizzaria, vocês ganham uma pizza de graça aqui em Sorocaba. E a gente foi mesmo, pô. O cara não acreditou que a gente foi. Pô. E a gente foi lá e comeu lá na pizzaria. Ele deu a pizza de graça mesmo, foi bem legal. Então tinha muitos fãs assim que gostavam muito da equipe. Isso era muito legal. Aí de trabalhar com meu pai, acho que é uma oportunidade muito boa, né? Acho que é bem raro de acontecer, de pai e filho trabalharem juntos, e é bom, né? No dia a dia, eu já fiz jogos com ele, né? Junto, são poucos, mas eu fiz programa quase todo dia. É bem legal, porque é uma chance que acho que poucos têm e que vai ficar marcado, né? De estar trabalhando junto com o pai numa grande emissora, fazendo a mesma função, o mesmo trabalho. Acho que é uma coisa muito legal, uma coisa que vai ficar marcada mesmo na história da minha carreira, na carreira dele. Eu tenho um amigo, o Thiago, que trabalhava na TV Globo até pouco tempo, ele fala: cara, aproveita cada dia dessa oportunidade, que é uma coisa muito rara de acontecer. Então, isso é muito bom. E sobre o Silvério, é claro que cada empresa tem os seus critérios, enfim, é difícil saber exatamente o porquê que aconteceu, né? É complicado falar sobre a decisão de cada empresa. Eu não trabalho no Grupo Bandeirantes, mas é um fato. Aí eu vou falar de uma maneira mais geral, não do caso específico, mas é um fato que hoje grandes nomes, é natural que aconteça uma mudança, uma renovação, mas alguns salários que eram pagos anteriormente para profissionais de comunicação, hoje esses salários não são pagos no mesmo valor. Dificilmente, não sei quanto o Silvério ganhava lá e nem me interessa, mas com certeza isso acontece lá em todas as empresas. Não será contratado um novo narrador pelos mesmos valores. O mercado mudou. E aí não é culpa, claro, do Silvério ou das pessoas que já estavam aí nesse mercado há mais tempo.
mas é fato que hoje, por todas as circunstâncias que acontecem no país, já há alguns anos de crise econômica, agora com o coronavírus, nós não vamos, nesse momento, ter o mesmo... A proporção salarial do nosso mercado caiu. Não sei se um dia vai retomar, vai voltar, mas pelos últimos anos do país, dificilmente grandes salários serão pagos, né? Temos bons salários, né? A gente recebe bons salários, sim, nas grandes empresas, mas o nível salarial hoje é bem diferente do que já foi outro dia. Boa, Bruno. O pessoal comentando aí, ó, o Júnior falou que já te encontrou aí nas proximidades da Rede TV e você é muito humilde e simples. Mandando aí o comentário também para o Bruno Prado. Vou fazer a última do pessoal, depois a última do Madureira e a última minha, e a gente encerra. O Jorge por que você se dedicou ao futebol e não a outro esporte, ao seu futebol, Bruno? Então, como eu falei, eu gosto de Fórmula 1, gosto de tênis, gosto de basquete, mas eu sempre gostei mais de futebol. O que eu mais gosto é o futebol, o mercado é maior também no futebol. Então, gosto de outros esportes, sim. Até, como eu falei, eu trabalhei em Olimpíada, no Terra, principalmente em 2008, eu cheguei a fazer transmissão de outros esportes também. 2012 foi mais do futebol. Mas eu gosto, mas o futebol é o que eu curto para valer mesmo. Então, gosto mais de trabalhar com futebol. Respondido. Madureira, sua vez aí de fazer a última pergunta pro Bruno Prado para a gente encerrar essa live tão legal que a gente fez aqui com o Bruno. Agradecer ao Bruno aí pela oportunidade de entrevistá-lo e de responder claramente que nós gostaríamos de ouvir aí, respondeu bem. E a minha pergunta é, o futuro das transmissões aí esportivas e outros, você acha que os canais como Facebook, YouTube, é o caminho hoje para o futuro, para as transmissões de jogos ou do esporte em geral? Vai ser esse o futuro das transmissões esportivas? Ah, sim, acho que já está acontecendo, né? Lá na Jovem Pan mesmo, que é uma empresa tradicional de rádio, e claro, continua no rádio, mas hoje toda a programação da Jovem Pan, não só do esporte, ela é transmitida pelo YouTube, com imagem. Hoje a Jovem Pan ela não é mais uma rádio, ela é uma empresa multimídia, é quase que uma TV digital. E a gente vê por tudo, pelos equipamentos que hoje são utilizados ali, que são bem diferentes do que eram utilizados antes, pelos profissionais. Hoje nós temos na Jovem Pan profissionais de televisão trabalhando ali, profissionais, editores de imagem, não só editores de áudio. Então é uma mudança que tem que ser feita. Eu acho que cada vez mais a internet será utilizada, as empresas terão que ser multimídia para seguirem a tendência de um mercado. Até no YouTube, posso falar das nossas transmissões na Jovem Pan, a audiência é muito boa. A gente tem, só no canal de esportes da Jovem Pan, a gente está caminhando para 2 milhões de inscritos. Então, é uma tendência que já está acontecendo e será cada vez maior. As empresas terão que ser empresas digitais. Quem não fizer isso, fica para trás, vai ser ultrapassado, né? Por mais tradicional que seja a marca, a empresa, se você não se atualizar, se não entrar no mundo digital, vai acabar, vai sumir. E não só porque eu trabalho lá, até fica mais fácil para dar o exemplo, mas nesse ponto a Jovem Pan ela foi muito bem, ela conseguiu ter uma visão muito boa de para onde estava caminhando a comunicação. Legal, Bruno. A minha última para você é o que eu estou fazendo com todos aqui convidados, né? Acho bem legal, acho que a gente está deixando alguns bons profissionais de fora, mas acho que é bem legal para ver a sua visão. Que é se você fosse coordenador de equipes, tanto de TV, equipes de transmissão, de TV e do rádio hoje na história, enfim, qualquer que você queira colocar. Uma equipe de rádio, narrador, comentarista e os 2 repórteres hoje, quem você contrataria para ser a principal equipe no rádio? Primeiro, o narrador de rádio, quem que você colocaria? Bom, eu não vou falar os caras que trabalham comigo, não vou falar do pessoal da Jovem Pan, não, porque os caras estão comigo dia a dia, fica mais suspeito. Vou falar de outros aí, vou falar de outras empresas. Eu acho alguns narradores de rádio que eu gosto muito. Eu acho o Hugo Botelho muito bom, não só porque é meu amigo, que a gente trabalhou junto muito tempo na 105, mas ele é muito bom, gosto muito dele. Ele é um ótimo narrador.
gosto bastante do Oscar Ulisses, acho que ele tem aí já é um cara de uma geração mais velha, achei ele muito bom. O Rogério Assis é muito bom também. São alguns narradores aí de outras emissoras que eu gosto. Eu acho excelentes narradores. O Marcelo Duó, que trabalhou comigo, eu acho muito bom, e acho o Marcelo na televisão muito bom mesmo. Eu já falei isso para ele. O Marcelo é um ótimo narrador de rádio, ele está hoje na Band News, mas eu acho ele até melhor na televisão. Ele está na Rede TV. Eu acho o Marcelo excelente no rádio e Marcelo muito bom na televisão. O Marcelo realmente está em grande fase, né? Agora está apresentando um telejornal também na Rede TV. Rede TV, sim. Ele é a voz padrão da Rede TV, aquelas chamadas de programa. Hoje, o Super Pop, ele que faz. Ele é a voz padrão agora da Rede TV também. Ele é muito bom na televisão. Muito legal. E comentarista de rádio? Na TV, top. Comentarista de rádio? Sensacional. E comentarista de rádio, quem? Cara, eu acho que hoje... Isso. Eu gosto muito dos caras que estão hoje na equipe da Globo, CBN. Como eu falei, eu não vou falar o pessoal da Jovem Pan, né? Eu vou falar de outras equipes, né? Eu gosto muito do Mário Marra e do Gabriel Dudziak. Eu acho eles muito bons. E o Zaidan também. Mas o Zaidan eu gosto mais até no geral do que só no esporte. Eu acho até um desperdício que o Zaidan seja colocado só no esporte. Ele sabe tudo de tudo, né? O Zaidan é genial, né? Nossa, eu estava comentando com o Victor isso essa semana. O Victor pode até confirmar aí sobre o Zaidan. Realmente é espetacular o jornalista que é, radialista, o Cláudio Zaidan. E os dois repórteres de rádio, quem que você colocaria, Bruno? Cara, eu gosto muito dos repórteres da Transamérica hoje. Eu acho o Ivan Drago muito bom, o Marco Belo também. O Ivan foi meu colega de faculdade, inclusive. Não é só por isso que eu coloco, não, porque a gente estudou junto, mas ele é muito bom mesmo. Eu gosto do Zupac também. Acho que o Gustavo Zupac é um excelente repórter. Legal. E da televisão, narrador de TV, quem que você contrataria para ser o principal narrador? Cara, na TV tem muito cara bom. Eu falei do Marcelo, acho que o Marcelo está muito bem. Pô, a Globo fez ótimas contratações com o Villani e com o Everaldo. O Everaldo também é meu amigo, mas aí eu estou falando só do profissional. O Villani também, eu cheguei a trabalhar com o Villani na Transamérica. O Villani era repórter ainda. Eu acho que hoje eles são os melhores, cara. O Villani e o Everaldo Marques. Acho que são os melhores de televisão. Legal. E o comentarista de TV? Nossa, deixa eu ver. O que eu gosto mais é o Rafael Oliveira, tá no Esporte Interativo. É o que eu mais gosto. Tem os outros caras que são muito bons. Eu acho o Bertozzi bom, o Hoffman bom. Gosto de jogador, eu gosto muito do Pedrinho, no Sport TV. O Pedrinho tá muito bem. E tem outros aí que a gente acaba esquecendo. O Bruno Formiga é muito bom, o Vitor Sérgio é muito bom também, do Esporte Interativo. Mas se for para colocar um cara só, eu botaria o Rafael Oliveira. Sim, realmente é o que eu falo, né? É muita gente boa, mas eu acho que tá virando quase que um quadro aqui das nossas lives. Eu perguntar aí como curiosidade mesmo. E os dois repórteres de TV, quem que você contrataria para ser os principais aí? Nossa, essa é uma área que renovou muito. Renovou bastante, né? Teve muita mudança. Olha, eu acho o André Hernan muito bom, é muito bem informado. Tá na Globo hoje. Já foi citado aqui. Tá no pódio, André, né, já. Ele é bom demais. O Fefon é meu amigo, mas eu gosto bastante também. E tem uns caras que são muito bons hoje, que são correspondentes internacionais, que estão... O Esporte Interativo tem, a ESPN tem. Os caras fazem um baita trabalho fora do país. O Marcelo Beckler, em Barcelona, é excelente. Ele que era comentarista antes na Rádio Globo. Hoje ele faz trabalho de reportagem mesmo lá em Barcelona, de correspondente internacional. A Natalina, em Londres, também é ótima. O Senise, que é o marido dela, também é muito bom. Eu gosto muito desses correspondentes internacionais que hoje a gente tem aí, a Isa Pagliari em Paris. Esses caras estão fazendo um baita trabalho, mas dos que estão aqui de transmissão, acho o André Hernan hoje um cara que está muito bem. Muito legal. Esse foi o Bruno Prado, então. Obrigado, agradecendo já a todo mundo que participou aí nos comentários, na nossa live, mais uma vez. E queria agradecer demais. Você chamou? Sim, senhor. Antes de você fechar, eu gostaria, antes de mais nada, fizemos a última pergunta, mas já como está batendo horário,
de não só agradecer ao Bruno, mas dizer que se esse projeto, claro que tudo que vocês fizeram para nós, e eu já falei várias vezes isso, tanto a você quanto ao seu pai, tanto, né, essa equipe que você iniciou lá em Pirassununga, que foi formada do curso, e depois a gente também, se isso aqui continua até hoje, é muito do que vocês puderam proporcionar a nós, de poder estar sempre praticando, poder estar sempre fazendo, e nós nos tornamos, apesar das mudanças, né, teve tempo que tínhamos 11, 12 participantes aqui na equipe, hoje estamos em 7, que o Madureira acabou retornando aí, mas mesmo assim, nos tornamos uma família, isso é muito legal. Daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe, talvez não estivermos todos juntos aqui, mas amigos, né, e levamos coisa para sempre. Então, mais do que tudo, e podendo falar isso ao vivo também, eu gostaria de agradecer por tudo que vocês puderam proporcionar a nós, principalmente naquele ano que o curso foi, né, uma vez por mês, e é o início. Quando a gente estiver lá na frente, tenho certeza que a gente vai lembrar de uma passagem muito legal e do que vocês proporcionaram a nós. Valeu demais pela participação mais uma vez, e aqui você tem caminho livre. Valeu, Vitor. Obrigado. E agora vocês, que vai depender muito de vocês, e vocês estão aí no caminho buscando, e as coisas têm tudo para dar certo, porque vocês são bons, vocês estão correndo atrás, estão persistindo, estão insistindo, e as coisas vão dar certo. E a gente acaba mesmo fazendo amizade, né, com as pessoas que a gente trabalha no dia a dia, né? Só para citar, por exemplo, eu falei de alguns aqui, o Marcelo Duó foi meu padrinho de casamento, né? E o Fefon é padrinho da minha filha, né? A gente acaba fazendo amizades mesmo, trabalhando com as pessoas, que é bem legal, né? E vocês estão aí construindo, além de uma equipe, de um trabalho também, vocês são amigos e vão levar isso para a vida, né? Ô Bruno, eu queria só abrir uma exceção, a gente já estava encerrando aqui, mas tem um cara que, quando eu disse que a live seria com você hoje, ele lamentou porque ele tá fazendo curso de espanhol, né, e não poderia perder a aula, enfim, ia perder a hora essa semana, mas ele falou, logo no dia do Bruno, não vou poder participar, e ele falou que ia tentar chegar aí, pelo menos no final, para poder participar. Eu gostaria muito que a gente deixasse, então, o Fabinho fazer aí também uma pergunta, um questionamento, enfim, bater um papo também com você, e aí depois a gente encerra. Tá bom, Fabio Dias, eu deixo você falar, Fabio Dias. Pronto, tá aí, ó, deu certo. Boa noite, Fabinho. Boa noite, João. Boa noite, amigos. Na verdade, eu entrei só para agradecer. Entrei agora no Face e vi que estava na reta final. Só queria agradecer muito o Bruno pela live. Claro que eu não pude participar, estava até agora há pouco no espanhol. A aula se estendeu um pouquinho, mas queria agradecer muito, principalmente pelas conversas que nós tivemos no curso, né? Estou estudando bastante nesse momento de quarentena e me aperfeiçoando, tentando ingressar nessa carreira de comentarista esportivo, e agradecer muito que o Bruno é uma referência, e quando o Bruno fala e analisa o futebol, eu sempre paro para ouvir, que é sempre importante. Então, eu só queria agradecer muito a live e também essa referência que ele é, não só para mim, mas para a imprensa no geral. Valeu, Fábio. O Fábio tem um potencial enorme na minha função mesmo de comentarista. O Fábio, ele tem muito conhecimento, ele tem uma capacidade de analisar jogo muito boa, que claro que ele vai melhorar, desenvolver. A gente melhora fazendo jogo, assistindo jogo, pensando, enfim, criando coisas, imaginando, estudando, enfim, e cada um faz da sua maneira, mas o Fábio tem um potencial enorme aí para essa função de comentarista, um cara que a gente trocou bastante ideia, e obrigado, valeu, muito bom participar aqui com vocês, é sempre muito bom. Tá aí, então, deu tempo do Fabinho participar, deu tempo dele agradecer. Eu também faço das palavras dos meus amigos as minhas. Agradecer demais ao Bruno. O Vitor disse muito bem. Se a gente está aqui até hoje, é muito graças ao Bruno, ao Flávio também, pelo incentivo que eles sempre nos deram, por sempre pelos toques, né, por ensinarem a gente, assim, a gente ainda começando, por incentivar a gente a não desistir, enfim, por ensinar a gente, incentivar a gente a praticar cada vez mais, né. Eu não esqueço nunca do Bruno e do Flávio dizendo que a prática leva à excelência, né? E a gente foi praticando, continuou, e graças a Deus aí estamos no caminho, ainda engatinhando, mas estamos no caminho certo aí para galgar voos maiores, quem sabe, no futuro aí. Muito obrigado ao Bruno, muito obrigado ao Madureira, muito obrigado ao Vitor e ao Fabinho também, que
participaram dessa live. Obrigado a você que comentou, é muito legal. Todo mundo que participou, foi muito legal a participação de todo mundo hoje. E pedir que você continue acompanhando a gente, vai ter mais lives amanhã, mais um convidado que a gente ainda vai informar a vocês nas páginas. E se inscrever no canal, né? No canal do YouTube, Rádio Prorrogação. Vamos ver se a gente chega a pelo menos 300. É um canal que tinha sido meio que desativado. Nós reativamos aí há poucos dias e é bom que o número de inscritos cresça aí. Então é importante que você vá lá no YouTube e se inscreva no canal da Rádio Prorrogação. Essa live também estará disponível aí no YouTube nas próximas horas aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. A gente agradeceu e não cansa de agradecer. E ficamos por aqui, então. Até a próxima live. Valeu a todos. Ficamos por aqui. Você sabe que aqui a informação é sempre além do óbvio, hein? Tchau. Um abraço a todos. Obrigado.